A paz e a graça do Senhor seja com todos, meus queridos. E hoje, domingo, dia de cultuarmos o Senhor, dia de celebrarmos o nome do Senhor Jesus Cristo, de buscarmos a presença dEle de todo o nosso coração. Eu quero vos saudar, do mais profundo da minha alma, quero vos saudar com essa paz genuína e maravilhosa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está entre vós, o Senhor está no meio do seu povo. O Senhor está guardando e livrando o seu povo de todos os males. E eu queria convidar vocês para que nessa noite de domingo celebrássemos, cultuássemos o nome do Senhor Jesus Cristo. Do mais profundo do nosso coração, juntos, viemos adorar esse Deus que merece toda a honra, todo o louvor. Esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é santo, esse Deus que é real. Eu queria orar com vocês. Eu queria que você agora se acomodasse, ficasse agora num canto sossegado, você, sua família, se puder. Convida as pessoas que puderem estar com você. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É que este momento é ideal para a família se reunir, é ideal para a família estar na presença de Deus, é ideal para ouvir a palavra de Deus. Então eu te convido. Vamos orar, pedir a Deus pela sua infinita misericórdia, para que Ele fale conosco, para que Ele abra o nosso entendimento, para que Ele nos capacite nessa noite a, de alguma forma, sentir a presença dEle ainda mais forte do que nós já sentimos no dia a dia, mas de uma forma sobrenatural. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai santo, de poder e de graça, nós oramos ao Senhor nesta hora e pedimos ao Senhor, fala conosco, Pai. Fala aos nossos corações, fala ao coração da tua igreja, do teu povo, de cada um que está agora, ó Pai Celestial, ouvindo esta mensagem, ouvindo, ó Pai Celestial, este culto ou assistindo esse culto. Que a mão do Senhor, Pai, possa estar sobre nós, nos envolvendo, nos cobrindo e nos protegendo. Fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria te convidar a lermos a palavra do Senhor e mais especificamente em Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13. Nós vamos meditar numa história muito especial e vamos pedir a Deus que Deus venha nos dar alguns ensinamentos acerca disso, o que nós podemos extrair disso, em nome de Jesus. Então eu te convido a fazer a leitura da palavra do Senhor, das Escrituras Sagradas, com toda a reverência, em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 24, melhor dizendo, verso 13. Lucas 24, no verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu, porventura, o único peregrino em Jerusalém, que não sabes as coisas que têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, o qual foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Verso 20. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes os entregou e condenou à morte, e também o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que redimisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres, dentre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser isto verdade, como as mulheres assim tinham dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nércios e tardos
de coração para crer em tudo que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós e em nosso coração pelo caminho, quando ele falava conosco e nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 12 e os que estavam com eles, os quais dizia: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então nós temos aqui um texto. Esse texto ele fala com profundidade acerca, desse acontecimento profundo, desse acontecimento inédito, atípico, a ressurreição de Jesus Cristo. E esses 2 discípulos, que fazia parte também ali daqueles que seguiam Jesus, não fazia parte dos 12, mas fazia parte daqueles que seguiam Jesus. Tanto é que quando eles voltam para Jerusalém para contar as novas, eles encontram com os 12 já reunidos. Então isso quer dizer que eles não faziam parte dos 12 discípulos, mas fazia parte daqueles discípulos que seguiam Jesus Cristo. Nós vemos lá no texto também de Lucas e de Mateus que Jesus, em determinado momento, ele comissiona 70 discípulos. Então havia mais do que 12 discípulos, mas aqueles 12 eram 12 discípulos especiais que Jesus escolheu a dedo. E havia mais do que 12 outros seguidores de Jesus que também se tornaram discípulos de Jesus Cristo. Mas isso é outra história. Mas vamos meditar naquilo que está dizendo a história aqui. Em primeiro lugar, o texto sagrado diz que eles, no mesmo dia, eles iam, 2 deles, para uma aldeia, mesmo dia da ressurreição. Iam para uma aldeia que estava a 60 estádios, de distância. Isso quer dizer cerca de 11 quilômetros, basicamente, de distância de Jerusalém. Eles iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Mas de repente, diz o texto sagrado, que um viajante ali se aproximou deles e começou a indagar acerca do que eles conversavam. E eles então estranharam. E um deles respondeu: porventura és tu o único peregrino em Jerusalém que não conhece os últimos acontecimentos, que está por fora do que aconteceu nas últimas horas? E começa então a falar acerca de Jesus Cristo. Começam a falar de tudo que tinha acontecido com Jesus. E eles dizem assim, primeiro, antes deles começarem a falar, o próprio Jesus indaga, o qual eles não conheciam que era Jesus, porque os seus olhos estavam fechados. Então, ele pergunta: quais acontecimentos? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, o qual foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. E como os principais sacerdotes e como os nossos príncipes o entregaram à condenação e à morte, e também o crucificaram. Então eles começam a expor todos os acontecimentos, todos os últimos acontecimentos. Mas por que Jesus se aproxima deles? Primeiro, Jesus observou que eles estavam tristes. Jesus pergunta: por que estão tristes os vossos corações? E eles então expõem a tristeza deles. Eles dizem: olha, é bem verdade que ele falou que ao terceiro dia iria ressuscitar, ou seja, eles conheciam as Escrituras Sagradas. Eles conheciam as Escrituras Sagradas. Ele diz assim no verso 21, e nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel. Nós esperávamos, o verbo está no passado, mas agora com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Ou seja, queridos,
Esse texto, basicamente, aqui parece que é uma fotografia, uma radiografia da fé de muitos cristãos, que não tem paciência muitas vezes. E o texto sagrado nos diz, né, especificamente, que eles estavam profundamente angustiados e falavam a respeito dessas coisas que estavam acontecendo, que estavam ali profundamente amargurados, porque Jesus foi ceifado deles, Jesus foi arrancado deles, Jesus foi simplesmente ali arrancado do convívio deles. As escrituras sim prometiam. E como eu dizia aqui no texto sagrado, eles falavam no passado, nós esperávamos que fosse ele. Mas agora já é o terceiro dia e nada aconteceu. Mas basicamente, como eu falei, a fotografia das nossas vidas como cristãos, a fotografia, a radiografia aqui está estampada da fé de muitas pessoas, porque não tem paciência de esperar o cumprimento das promessas de Deus. Era apenas o terceiro dia e foi justamente, o dia nem tinha terminado, era tarde. O dia não tinha nem terminado ainda. E eles ali já queria que algo tivesse acontecido. Tinha todo dia para acontecer algo. Ele prometeu que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, mas o dia não tinha se acabado ainda. A promessa ainda estava dentro do cumprimento dela, conforme ele prometeu, conforme estava explanado nas escrituras do Antigo Testamento. E por quê? Que eles já estavam amargurados e tristes e angustiados e falando de uma fé que era exclusiva agora do passado. É verdade que ele nos falou que o terceiro dia, mas já é o terceiro dia e nada aconteceu. É o terceiro dia, mas o dia não acabou. A promessa foi dada, mas não chegou o dia ainda de cumprir-se a promessa, ou está ainda dentro do prazo da promessa se cumprir na nossa vida. É basicamente esse texto, basicamente nos ensina coisas profundas, aonde na maioria das vezes, queridos, nós estamos inseridos num contexto de obscuridade, aonde os nossos olhos estão fadados a não enxergar o óbvio, a não enxergar aquilo que o Senhor nos mostrou. Os nossos ouvidos estão lacrados para não ouvir o que o Senhor já nos disse através das Sagradas Escrituras, do cumprimento das suas profecias, das suas promessas. Um texto bem interessante que a gente poderia meditar aqui também, João, no capítulo de número 14. João, capítulo 14, nos traz um ensinamento também acerca dessas coisas. João, no capítulo 14, do verso, diz assim, do verso 1: não se turbe o vosso coração. Jesus falando aos seus discípulos. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, mesmo vós, sabendo onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe então Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta é isto. Verso 9 do capítulo 14 de João. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, nós temos um texto aqui onde Jesus trazia uma palavra de conforto, que ele iria para o Pai, mas que eles não ficariam órfãos. E Jesus está dizendo aqui coisas extremas e expressas que ele disse durante toda a sua vida com eles,
durante esses pouco mais de 3 anos e meio, de 3 anos que esteve com eles. E então aqui agora eles continuam dando a entender ou mostrando de fato que não conheciam Jesus. Porque, conforme lá na história dos discípulos, no caminho de Emaús, dos 2 discípulos, os seus olhos e ouvidos estavam fechados para a mensagem primeira do Evangelho, que é a mensagem da ressurreição, que é a mensagem do encontro com Deus. Muitas vezes nós estamos só ligados em coisas, numa felicidade agora, aqui e agora, numa felicidade que nós precisamos obtê-la a qualquer preço, em que os nossos desejos sejam, de certa forma, atendidos, quando na realidade a nossa felicidade está inserida unicamente em Cristo Jesus, que as coisas que Deus nos proporciona somente nos fazem bem por um determinado tempo, mas aquilo que é a plenitude da nossa alegria, da nossa felicidade, é Jesus Cristo, que é a fonte de toda felicidade, de toda alegria. Filipe mostra que não conhece Jesus. Jesus até fica aqui, de certa forma, entristecido com Filipe. Não que ele não soubesse, ele sabia. Mas ele indaga aqui. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. E Jesus fala: tanto tempo convosco que tu nos pede, e tu me pede para eu te mostrar o Pai. Não sabes tu quem vê a mim, vê o Pai. Quantas vezes Jesus falou isso para eles? Quantas vezes Jesus se dirigiu dessa forma para eles? Jesus indagou: há tanto tempo convosco, e vocês, em especial Filipe, você não tem me conhecido, Filipe? Jesus fala a ele pelo nome: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ou seja, é muito triste que Tomé está aqui na mesma situação. Tomé está aqui também querendo de alguma forma, pedindo para Jesus. No verso 5 disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Jesus passou o seu ministério inteiro falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há um outro caminho. Essa era a mensagem exclusiva. Era o cerne da mensagem de Jesus, que ele era o caminho, que ele é o caminho. E nós vemos aqui que parece que as pessoas, elas ouvem, mas elas não assimilam aquilo que é pregado. Volto de novo ao texto de Isaías, quando ele diz: quem creu na nossa pregação? A quem foi manifestado o braço do Senhor? Quem creu na nossa pregação? A quem foi manifestado o braço do Senhor? Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. É basicamente isso que nós estamos fazendo às vezes dentro da igreja. Nós estamos interessados em ponto exclusivo, aquilo que nos satisfaz, ou achamos que nos satisfaz. Temos que parar e refletir, queridos. Hoje é domingo, culto de adoração, culto da família, culto de reflexão, culto de buscarmos a presença de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome dEle, engrandecido seja o nome do Senhor por toda a eternidade. Então temos que parar e analisar o que Deus tem falado conosco, o que é que Deus tem nos chamado a atenção. Então o texto diz bem claro, a continuação lá do texto dos discípulos no caminho de Emaús. Eles falam assim: depois que as mulheres, é verdade que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram quando foram de madrugada ao sepulcro, verso 23 de Lucas capítulo 24, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a Jesus. É basicamente aquela fé que eu tenho que ver para crer. Isso não é fé. A fé que tem que ver para crer não é fé. Fé é como disse o apóstolo Paulo: já não ando mais por vista, mas ando por fé. Eu creio para ver, eu não vejo para crer.
Aqui nós temos o relato do texto que diz: as mulheres testificaram que tiveram uma visão de anjos e tudo tal, que foram ao sepulcro e ali, né, nos contaram essas coisas maravilhosas, e alguns discípulos foram lá para investigar se de fato era assim, e de fato era assim como elas disseram. Todavia eles não viram ele fisicamente falando. Isso não é fé. A fé verdadeira, ela não precisa ver para crer. Ela precisa crer para ver. Não obstante, aqui nós começamos a ver a confusão dos discípulos em relação ao próprio entendimento do que era seguir a Jesus Cristo. O verso de número 25 diz: então lhes admoestou Jesus. Jesus indagou, Jesus então admoestou a eles: ó, tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Verso 27, Lucas, capítulo 24. Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a que seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus começou a falar do Antigo Testamento. Jesus começou a explanar nas Escrituras Sagradas todas as profecias a respeito dele mesmo. E falou: nécios de coração, tardios em crer. Jesus já admoestou, exortou eles. Jesus falou para eles: vocês têm um entendimento lento, um coração tardio para crer em tudo quanto os profetas declararam. Vocês andaram com ele, em outras palavras, comigo. Jesus estava falando com eles, mas Jesus não tinha se revelado a eles, e os olhos deles estavam obscurecidos, de forma que a própria incredulidade, a própria falta de fé não conseguia ver que era Jesus que conversava com eles, embora o coração estava ardendo. Algo estava acontecendo e eles não deixavam de forma nenhuma que a manifestação do Espírito de Deus tomasse conta da vida deles. A sequência do texto diz: ao se aproximarem do povoado do qual se dirigiam, no caso Emaús, Jesus fez como que ia mais adiante, que ia continuar a sua caminhada, seguindo mais à frente. Porém eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois já é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Neste exato instante se lhes abriram os olhos e reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante de todos eles, ou diante deles. Quantas oportunidades na vida nós temos, ou durante toda a nossa vida, de estarmos sentados às vezes nas cadeiras da igreja, ouvindo as Escrituras através de um louvor, uma canção, ouvindo a letra daquela canção. Mas vivemos numa sociedade que não presta atenção na letra, mas sim no batido, no batimento. Vivemos numa sociedade que é basicamente a sociedade que está inserida lá desde que o homem pecou. O homem foi seduzido não pela beleza da planta em si, não pela beleza do jardim, de tudo que Deus entregou nas suas mãos, e pela beleza do relacionamento que ele tinha por Deus, ou com Deus. Ele foi seduzido pela fruta que havia naquela árvore. Ele foi seduzido por aquela fruta. Ele tinha tudo para ser seduzido. O relacionamento com o Criador. Ele tinha todo o jardim, a beleza de todo o jardim. Ele se deixou seduzir por uma fruta, por um momento de satisfação. Queridos, casamento não é sexo, mas é relacionamento. O sexo está dentro do casamento. Mas o mais importante é o relacionamento, é o amor. Amizade não é quando o amigo faz a sua vontade, mas é quando ele lhe fala a verdade de todo o coração, mostrando para você que, mesmo embora isso possa de alguma forma te entristecer momentaneamente, pode posteriormente trazer profundas alegrias.
Então nós temos que parar e refletir e começar a pensar no tipo de relacionamento e no tipo de visão e como estão os nossos ouvidos, os nossos olhos para enxergar tudo aquilo que as Escrituras têm dito, tudo aquilo que o Senhor tem falado. O que diz o escritor de Hebreus? Quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçai os vossos corações, como que no dia da tentação no deserto, onde o povo endureceu o seu coração. É o que diz a palavra. Temos que parar e refletir sobre o que Deus tem falado conosco, o que Deus tem dito aos nossos corações através das Sagradas Escrituras. Nós estamos muito ligados em coisas banais, em coisas que não têm nenhum préstimo. E a essência da riqueza que Deus nos deu, que é a nossa própria vida, a nossa forma de viver, nós estamos deixando de lado. Nós estamos adorando as coisas, os momentos, e estamos deixando de refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa família. Só damos valor àqueles que estão à nossa volta quando nós perdemos alguém. E isso por um momento. É o filho que ama a mãe, mas responde ela durante a vida inteira, desagrada ela durante a vida inteira. Que diz que ama o pai, mas não obedece, não dá ouvidos aos seus conselhos. Mas no dia que eles partem dessa vida para outra, estão lá sobre o caixão chorando e fazendo um espetáculo, dizendo que amava. Oh, meu pai, oh, minha mãe, por que o senhor foi embora? Por que isso, por que aquilo? O amor verdadeiro é demonstrado em vida. O verdadeiro amor é demonstrado em vida. Jesus demonstrou o seu verdadeiro amor em vida e também na sua morte. Mas a morte ele deu porque ele quis. Ele deu a sua vida porque ele quis. Ele morreu na morte de cruz porque ele quis, por mim e por você. E ressuscitou ao terceiro dia. Os discípulos estavam com Jesus, mas não conseguiam enxergar Jesus, nem ouvir Jesus. Eles conseguiam enxergar um peregrino que encontrou-se com eles no caminho de Emaús, a caminho de Emaús. Pare um pouco. Às vezes você está dentro da igreja. Às vezes você está na casa de Deus. Às vezes você tem frequentado a igreja há tantos anos e você não teve ainda aquele encontro real com o Senhor. Então, pare e medite sobre isso. Pare e reflita sobre isso. Essa palavra eu deixo para você nessa noite de domingo, esse culto abençoado de domingo. Eu ando com meu coração muito quebrantado em relação a presença de Deus e ao mesmo tempo muito angustiado por coisas que eu não posso fazer, que eu gostaria de fazer, como eu disse ontem. Mas eu tenho esperado no Senhor, eu tenho confiado em Deus, eu tenho esperado em Deus e eu sei que na hora exata, antes que o dia se acabe, antes que a promessa se finde, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Eu acredito nisso, que as promessas de Deus, elas irão se cumprir na nossa vida. Elas irão se cumprir. Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos adorar, vamos glorificar a Deus, vamos buscar a presença de Deus, o mais profundo da nossa alma, em nome de Jesus. Glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor. E busque a presença de Deus de todo o teu coração. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero orar com vocês. Eu quero clamar a Deus neste momento pela sua família, para que você tenha uma semana muito abençoada. Que Deus venha abrir as comportas dos céus sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Então, eu quero que você ore comigo nessa hora, de uma forma maravilhosa. Nós vamos buscar a presença desse Deus e pedir a esse Deus que Ele venha derramar sobre as nossas vidas a sua unção, a sua graça, em nome de Jesus. Ore comigo. Busque a presença de Deus comigo agora, em oração, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. É momento de oração.
Pai querido, de poder e de graça, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo Nazareno, nós oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor que as Tuas misericórdias venham sobre as nossas vidas. Pai, que o Senhor possa entrar e tocar em cada membro dessa família agora, nessa casa, nesse lar. Que o Senhor possa, Pai, cobrir essa família com Teu sangue precioso. Que todas as contendas e discórdias venham cair por terra, as desavenças. Que a mão do Senhor, Pai, cubra todos os Teus filhos e filhas. Nós oramos e Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Manifesta-te, ó Deus. Manifesta-te em nome do Senhor Jesus. Que essa semana que se inicia hoje seja uma semana profundamente abençoada. Que haja o mantimento, que haja saúde, que haja paz, que haja alegria, que haja a proteção do Senhor sobre essa família, sobre essa pessoa, sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã. Abençoa esse casamento, abençoa esse relacionamento entre pai, filho, mãe e filha e vice-versa. Abençoa, Pai, de uma forma exclusiva, única. Em o nome de Jesus, nós oramos e Te pedimos, Pai, faz a Tua vontade na vida do Teu povo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Filho, as doces manifestações do Espírito Santo de Deus se repouse sobre o povo mais feliz da face da terra, que somos nós. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor continue sobre a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então eu queria, neste momento, encerrar com uma canção e gostaria, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você louvasse ao Senhor. Em nome de Jesus. Heloísa Rosa e Fernandinho. Elshua. Vamos adorar ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Adore ao Senhor. Vamos adorar do mais profundo da nossa alma. Em nome de Jesus. Vamos lá. Adore. Encerrar esse domingo de uma forma exclusiva e gloriosa. Fiquem com Deus. Que Deus te abençoe. Adorando ao Senhor.